10 horas mais 43 minutos, o Atlético estreou muito bem no Campeonato Mineiro de 2024 ao bater o Ipatinga por 2-1 na noite passada no estádio aqui em Portugal, bairro Matosinhos. E agora os detalhes dessa grande vitória. Estão conosco o jornalista, o Cristiano Giovanni, e também a nossa colega jornalista, a Iane Santana. Os nossos convidados que participaram da grande transmissão na vitória do Atlético na noite passada. Giovanni, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Geraldinho, bom dia, Iane. Satisfação estar falando com vocês sobre esse jogo que foi mais difícil do que a encomenda, mas o resultado foi ótimo. Esquadrão com os 3 pontos, é isso que o torcedor com certeza esperava, o torcedor que compareceu em bom público na noite de ontem na Arena Sicredi. Iane Santana, bom dia. Bom dia, Geraldinho, bom dia, Giovanni. Realmente muita emoção ontem na Arena Sicredi. A gente teve os 3 gols aí no finalzinho, a partir dos 30 minutos, se eu não me engano. Então, foi um sufoco aí no final. São 10 horas e 45 minutos. A gente tem agora, daqui a pouquinho, a participação do nosso narrador, o Rafael Mendonça. Rafael Mendonça, que fez uma brilhante narração do jogo, narrando os mais importantes lances emocionantes, né, do jogo entre Atlético e Ipatinga na noite passada. A gente pode ouvir, nesse momento, o Rafael Mendonça, ou Iane? A gente tem um boletim completinho aí do Rafael Mendonça sobre o jogo de ontem. Vamos ouvi-lo. Vem o Atlético, escanteio batido, primeira trave, ela ficou viva, entrada da área, furou. Olha a sobra, batida! Vamos, Esquadrão! Forte abraço para você que nos acompanha aqui pela Rádio São João del Rei. Vamos repercutir a vitória do Esquadrão de Aço na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Atlético entrou em campo ontem na Arena Sicredi. Claro, a equipe da Rádio São João esteve presente em loco para fazer a cobertura e estreamos com o pé direito, viu? O Atlético, em um jogo muito complicado, venceu o Ipatinga por 2-1, mas conquistou os 3 pontos, que é o mais importante, apesar das dificuldades da partida. O técnico Rodrigo Santana mandou a campo uma equipe com algumas modificações em relação àquela que participou dos jogos treino durante a pré-temporada. Jefferson assumiu a meta atleticana e no ataque Douglas Pelé foi a grande novidade, já que o Rafael Conceição tinha participado de alguns dos treinamentos entre os titulares. O primeiro tempo terminou 0-0, num jogo muito pegado. O Atlético teve ali suas oportunidades, mas o Jefferson também apareceu com boas intervenções. No segundo tempo, jogo amarrado, o Ipatinga ameaçou crescer, mas uma alteração feita pelo Rodrigo Santana aos 19 minutos mudou a história do jogo. Wellington Torrão, com cãibras, deixou o campo para a entrada do Robert, e foi dos pés do Robert que saiu o primeiro gol do Esquadrão. Logo aos 27 minutos do segundo tempo, depois da batida de escanteio, ele aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes. Mas teve de ter aquela pitada de emoção, porque aos 39, Ícaro empatou a partida para a equipe do Ipatinga e o jogo caminhava para o 1-1. Só que aos 46, já quase no apagar das luzes, Rafael Conceição, mais um que veio do banco de reservas, recebeu o passe de Daniel Amorim e mandou para o fundo das redes, decretando a vitória por 2-1. 3 pontos importantíssimos. E agora vamos acompanhar o que disse o técnico Rodrigo Santana depois da partida, analisando os 3 pontos conquistados na Arena Sicredi. Muito feliz pela vitória, muito feliz pelo apoio do torcedor que veio aqui prestigiar e apoiou até o final. Parabenizar o adversário que vendeu muito caro a derrota, né? A gente teve que correr muito, a gente teve que nos desgastar muito, né, para conseguir furar o bloqueio, a marcação forte que eles tinham, que eles imprimiam. 2 equipes com seus padrões táticos totalmente definidos, né? Isso exigiu bastante da gente. Isso foi um grande jogo, né, para nos dar confiança e seguir na competição. Muito feliz pelos atletas que também entraram no mesmo nível, e atletas jovens, né? O próprio Rafael, que vem da base do Atlético, que entrou, foi curado com gol. O Robert também, que é um menino
de 20 anos, 19, 20 anos também entrou bem, também fez gol e contribuíram muito taticamente, foram coroadas com os gols. Então eu acho que para minha estreia aqui, o meu retorno ao país, ao estado, né, acho que é o 4º ano que eu estou fora do Campeonato Mineiro, que eu não venho disputando o Campeonato Mineiro, que eu adoro. Eu estou muito feliz e muito otimista aí com o que eles me apresentaram hoje. Esse é o técnico Rodrigo Santana, e o Atlético agora volta a campo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, em Sete Lagoas. Vai enfrentar o Cruzeiro, um dos adversários mais complicados desta primeira fase do estadual. Já toda a preparação sendo feita em torno da partida. E lembrando que você acompanha tudo aqui na Rádio São João del Rei. Nossa transmissão começa às 4h30 é o início da partida em Sete Lagoas. Com as informações da vitória do Esquadrão para cima do Ipatinga, Rafael Mendonça para a Rádio São João. Muito obrigado ao nosso colega Rafael Mendonça, trazendo aí as informações do que foi o jogo entre Atlético e Ipatinga na noite passada. Giovani, o que você achou da partida? Era isso mesmo que você esperava como comentarista? Olha, o volume de jogo do Esquadrão era o que a gente esperava mesmo, de ser um time que ia dominar as ações, ter mais a posse de bola, buscar o ataque a todo momento. O Ipatinga ofereceu mais resistência do que até se poderia imaginar. O jogo, ele teve determinado momento, principalmente depois que o Esquadrão toma o gol de empate, já na reta final do segundo tempo, parecia que a coisa ia para um lado que o torcedor não gostaria. Mas porque o adversário fez um jogo duro. O técnico Rodrigo Santana até ressalta na sua entrevista que a gente acabou de mostrar, que foi um adversário que fez jogo duro, foi um adversário que dificultou as ações do Atlético. A defesa do Ipatinga, a maior parte do tempo, muito bem postada, dificultando qualquer arremate de fora da área, ou mesmo fazendo com que a bola não chegasse dentro da área. O Jonathan, por exemplo, ele teve muito poucas possibilidades de ação com a bola dentro da área. Ele vem como esse cara que vai ser a referência no ataque, né? O centroavante do time, o cara mais rodado desse time também, mas ele participou muito mais saindo da área, fazendo o pivô ali fora da área, fazendo a parede para tentar dar oportunidade para os outros atacantes, do que dentro da área de fato, porque a defesa do Ipatinga dificultou muito isso. Só que aí, quando entram os caras novos ali, porque tem outro detalhe também, né? Primeiro jogo de temporada, tivemos jogos treinos, tivemos uma pré-temporada aí de mais de um mês que o time está treinando, mas você tem o peso do jogo oficial. E aí muitos caras acabaram sentindo no segundo tempo, principalmente pelo jeito que o time estava propondo jogar, que era marcando em cima, fazendo pressão na bola o tempo todo. Isso exige muito fisicamente do time, principalmente porque se passa dessa primeira linha, necessita recomposição, e aí os caras vão correr mais, né? E aí pesou. Então você teve o Torrão sentindo na saída lá, ele passou por nós lá, eu estava com o Rafael, perguntou pra ele, aí, tá tudo tranquilo? Ele falou, não, vou só uma câimbra mesmo, primeiro jogo, tá tudo beleza. Mas você viu que alguns caras sentiram fisicamente. Quando entraram os moleques, né, os dois que fizeram os gols, quando entrou o Daniel Amorim, eu até falava no intervalo sobre a possibilidade dele entrar, porque é um jogador que eu acho que o torcedor tem que observar com muito carinho. O Daniel Amorim é um jogador muito diferente. E aí quando esses caras entraram, a partida mudou, o Atlético faz o gol, o Ipatinga consegue o empate, porque também teve mexida, os 4 jogadores de frente do Ipatinga ali, os 3, né, os 2 beiradas, o meia e o centroavante também, foram trocados no segundo tempo. Quando teve essas trocas, o jogador que faz o gol, o Ícaro, tinha entrado fazia pouco tempo, ele entrou justamente para fazer aquilo, para ser o cara fortão ali, para fazer a parede, ele domina a bola, vira com um chute certeiro, consegue o empate, mas no finalzinho o Daniel Amorim ajeita essa bola para o Rafael Conceição, que tinha entrado fazia alguns minutos, conseguir fazer o gol do 2-1 para o Esquadrão de Aço. Então, no fim das contas, estava tudo mais ou menos dentro do esperado, inclusive os detalhes que não foram tão positivos, como por exemplo, o time produzir menos em determinados momentos, pelo lado físico, pela falta de total entendimento entre os jogadores ainda, né? Você via que às vezes os caras estavam se trombando, às vezes os pontas, por exemplo, o Torrão e o Douglas Pelé, às vezes você tinha uma certa dificuldade de encaixar os dois na sua melhor possibilidade no campo. Então, assim, são detalhes que o Rodrigo Santana vai ir ajeitando com certeza ao longo do tempo. E ter conquistado os 3 pontos nessa primeira partida dá mais tranquilidade para ele ir ajeitando o time. Daqui a pouquinho a participação do historiador estudioso José Antônio Abra Sacramento. Iane Santana, e a sua visão do jogo, o que você achou?
Então, Geraldinho, sobre esse primeiro tempo, realmente a maior dificuldade do Atlético foi chegar a esse segundo terço do campo, né? Levar a bola até o centroavante, que foi muito bem. O Rodrigo Santana foi cirúrgico nas alterações que realmente fizeram essa bola chegar, fizeram essas duas pontas aí chegarem e quebrarem a linha defensiva do Ipatinga. Comentar também sobre o destaque pro Alisson, que jogou muito ontem também. Quando a gente foi até decidir o craque do jogo, eu fiquei na dúvida, mas realmente o Robert foi um diferencial nesse segundo tempo. O próprio Rodrigo Santana comentou sobre essa dificuldade na coletiva também. Sobre o Douglas e o Wellington Torrão. O Wellington Torrão estava jogando invertido. Acredito que isso também, pode ser modificado no jogo contra o Cruzeiro. Enfim, são esses acertos aí na parte tática que o Rodrigo Santana com certeza vai ter uma leitura perfeita e vai melhorar para sábado no jogo contra o Cruzeiro. E quem levou o relógio da relojoaria Citizen? Foi justamente o Robert, que fez o primeiro gol do Atlético numa jogada, assim, até um pouco confusa ali, mas que mudou completamente a cara do segundo tempo. Infelizmente, a gente tomou o empate ali por volta, não me lembro exatamente os minutos. 38 já, mais ou menos. 10 minutos depois do primeiro gol. Então, mas em seguida já veio a resposta com o Daniel Amorim, como o Giovani comentou, vai ser uma peça importante aí pro Esquadrão também. Muito bem. E agora vamos ouvir o primeiro gol narrado pelo nosso narrador, Rafael Mendonça. Quem fez o primeiro gol foi o Robert. Golaço. Vamos ouvir. Vem o Atlético, escanteio batido, primeira trave, ela ficou viva, entrada da área, furou, olha a sobra, batida! Vamos, Esquadrão! Estrela de Rodrigo Santana, Robert! O escanteio batido na primeira trave, que não parecia ter tanta pretensão. Uma bola meia altura, ficou dividida, a defesa do Ipatinga rebateu. Ela sobrou com o Robert da meia-lua. Ele dispara a bomba com a perna direita, que nem é a perna boa, mas mandou pro fundo das redes. Robert, lançando a braba pro Esquadrão. Agora o placar na Arena Sicredi marca Atlético 1, Ipatinga 0, gol de Robert, fazendo história. Atlético, Rádio São João aqui na nossa cidade. Gol do Esquadrão, o Esquadrão sai na frente. Bem, e agora o segundo gol, que é do adversário do Ipatinga. Iane Santana, quem fez o gol do Ipatinga? Foi o Ícaro, camisa 18, que entrou justamente como o Giovani tinha comentado, para fazer esse pivô aí, que foi o que deu o gol pro Ipatinga. A força dele, a parede quando ele gira é perfeito. Realmente foi um gol da habilidade, sabe? E eu vi ele de pertinho, não tem como, o cara parece um tanque, sabe? Grande, né? Um cara grandão, aquele centroavantão que entra no final do jogo pra ficar dentro da área tentar fazer isso. Vamos ouvir então o gol do Ipatinga. Sai jogando agora na ponta direita para fazer a jogada o Adriel. O Adriel foi interceptado ali no meio do caminho pelo Rafael Conceição. Lateral batido, bola mais atrás, se apresentando Fornazier. Chega agora, gira para cima da marcação Luizinho. Luizinho com a perna canhota, faz o passe agora para entrada da área. O chute é gol! Gol do Ipatinga! Ícaro, um belo gol marcado pelo Ícaro, viu? Jogada na ponta direita, Luizinho fez o passe com a canhota, Ícaro dominou de costas no peito, no que dominou, girou, bateu de perna direita, a bola fora do alcance do goleiro Jefferson, no fundo das redes, o Ipatinga empata, tudo igual agora na Arena Sicredi, um para o Atlético e um também para o Ipatinga. Muito bem, e agora
o gol da vitória do Atlético no finalzinho, praticamente nos descontos, né? O gol marcado por quem, Giovanni? Rafael Conceição. Rafael Conceição, que é um jogador que estava no Esquadrão de Aço no ano passado, mas não chegou a jogar pela equipe principal. E tinha entrado, tinha pouquinho tempo, consegue uma batida ali após o Daniel Amorim ter ajeitado para ele, né? Então, boa participação dos jogadores que entraram. Rafael da Conceição consegue o gol ali que dá a vitória ao Esquadrão de Aço. Vamos ouvir. E tem arremesso lateral, o Atlético com Douglas Pelé, toma a distância, prefere a batida curta, bola amortecida, voltando com Pelé, faz o cruzamento, Alisson, a bola ficou viva, olha o Amorim, sobrou, Robert! Gol! Rafael Conceição! É gol do Esquadrão de Aço, nos acréscimos, com sofrimento, com sangue, suor e lágrimas. O Atlético parecia ali desencontrado no jogo, um pouco abalado com gol de empate. Depois da batida do lateral, a bola ficou viva, o Douglas Pelé cruzou, Daniel Amorim dividiu, ela sobrou com Rafael Conceição, de perna canhota, mandando a bola para o fundo das redes. É o Esquadrão de Aço à frente de novo no placar. Rafael Conceição lançando a braba para o Esquadrão, agora aqui na Arena Sicredi. Portanto, o gol que marcou a vitória do Atlético 2-1 sobre o Ipatinga na estreia no Campeonato Mineiro na noite passada no Joaquim, Portugal. Ô Giovanni, você tem aí o resultado da rodada? Tivemos também, além do jogo do Esquadrão de Aço, o primeiro jogo do campeonato começou mais cedo um pouquinho, foi Tombense e Uberlândia, lá em Tombos, 2-2 terminou essa partida. O Cruzeiro venceu o Vila Nova com gol já nos acréscimos também, o Cruzeiro vence por 2-1, jogo enroscado, lá não foi fácil também não, segundo a gente ficou sabendo, um jogo que ocorreu quase que em paralelo com o jogo do Esquadrão, né? Então a gente foi recebendo algumas informações ali, o Alan se sofrendo ali de fora por causa do Cruzeiro, mas no fim das contas a Raposa consegue os 3 pontos. O Atlético ganha aqui 2-1. O Democrata, um resultado que até me surpreendeu até certo ponto, o Democrata perdeu por 3-1 para o estreante Itabirito, lá em Governador Valadares. O Geraldinho vai lembrar que enfrentar o Democrata lá não é fácil, né? É difícil. É sempre jogo duro. Você mesmo falou que o Democrata é um time time enjoado, né? E o Itabirito, que chegou esse ano aí, conseguiu uma vitória bem curiosa, até chamou bastante atenção. Uma outra surpresa foi a vitória do Patrocinense sobre o Atlético Mineiro. Sobre esse jogo, a gente está tendo muita reclamação da equipe do Atlético Mineiro sobre as condições do gramado. Eu estava observando até alguns comentários, vendo que tanto o Filipão quanto o Paulinho reclamaram duramente das condições do gramado lá em Patrocínio, disse que o gramado estava muito alto, um gramado que dificultava muito as ações, e logicamente se você pensa num Atlético Mineiro poderosíssimo, com jogadores de extrema qualidade, esse tipo de gramado vai favorecer o time que vai precisar se defender um pouco mais, vai favorecer o time que quer que a bola role menos. Então tem muita reclamação ali, mas fato é que o Patrocinense conseguiu uma vitória também inesperada. E hoje, às 19h, a gente vai ter América Mineiro e Pouso Alegre fechando a rodada. Muito bem. E agora, para poder encerrar, e os palpites dos resultados? Ontem. Só uma pessoa acertou, hein? Só uma Spoiler. pessoa acertou. Quem será, Geraldinho? Quem será? Não sei não. Quem foi, Giovanni? É um tal de apresentador do Jornal das 10 aí, viu? A gente Acertou foi o placar, longe, né, a gente foi Jorge? longe. Ainda bem que não teve bolão, senão Todo mundo ia perder. O Rafael, em defesa do Rafael, a gente tem que falar que ele acertou a emoção. Que ele falou que ia ter gol no final, que ia ter gol no acréscimos, né? Acertou mesmo, foi. Ele falou de 1-0. O Geraldinho falou de 2-1. O pessoal previu aí mais emoção e de fato teve, né? Praticamente foi decidido do jeito que ele falou aqui, no final. Foi? Não é verdade? No finalzinho. Ian, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Geraldinho. Muito obrigado, Giovanni.
Estamos aí sempre acompanhando o Atlético e aguardando o jogo de sábado também contra o Cruzeiro, que também vai ser transmitido pela Rádio São João. Giovani, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço de sempre, mandando um forte abraço para o torcedor, para a torcedora que nos acompanha aí, e já fazendo convite, né? No sábado a gente vai ter aí a transmissão do jogo do Cruzeiro contra o Atlético. A gente sempre dá essa deixa. É um jogo que vai ser televisionado, muitas vezes a pessoa vai procurar na televisão esse jogo, então dá aquela moral pra gente, coloca o volume da TV baixinho e coloca na Rádio São João lá para escutar a narração local, que vai estar sempre, obviamente, dando foco nas questões relacionadas ao Atlético. Logicamente que a grande imprensa ela vai cobrir o time com boa qualidade, mas quem tem informação, quem está pertinho aqui é a gente, então a gente vai poder trazer o que de melhor tem sobre esse Esquadrão de Aço que já começa com o pé direito do Campeonato Mineiro. Muito bem, daqui a pouco José Antônio Ávila conosco, o historiador e estudioso, trazendo informações importantes na sua participação. Jornal das 10. Empório Marreta.